Paz do Senhor, querido, tudo bom? Mais um vídeo do canal Bíblia Sem Mimimi, aqui Michel dos Santos, e hoje nós vamos aprender o que é ser discípulo. Você é discípulo de quem? Quais são as principais características de um discípulo de Jesus? Vamos ver isso hoje? Desde já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que queira aprender mais da palavra de Deus sem nenhum mimimi. Vamos lá, pessoal. Você é discípulo de quem? Ser discípulo significa que nós vamos estar aprendendo algo com alguém. Então, ser discípulo, nós podemos ser discípulos de muitas pessoas, de professores, podemos ser discípulos até de nós mesmos. Mas hoje nós vamos entender quais são as principais qualidades de um discípulo de Cristo, do que nós cristãos devemos ter como nosso mestre, o Senhor Jesus. Então vamos lá. Jesus escolheu o discipulado como estilo de vida. Ele caminhou na terra quando o Verbo se fez carne, quando ele se encarnou, e ele escolheu pelo menos 72 discípulos. Isso está lá em Lucas 10:1, quando ele enviou de 2 em 2 esses 72 discípulos. E desses 72, 12 ele separou para o apostolado. Veja que Jesus, ele caminhava com multidões, ele curava, fazia milagres para multidões, mas para ensinar os princípios da palavra de Deus, para ensinar sobre o reino de Deus, ele ensinava para os discípulos. E o que é então o discipulado? Ser discípulo é ser aprendiz, é aprender, é caminhar com o mestre. Nós precisamos aprender com o nosso mestre sobre os ensinamentos de Deus, sobre oração, sobre jejum, ser sal da terra, luz do mundo, como devemos orar, enfim, quais são os valores de Deus, quais são os valores do reino. O início da minha caminhada com Jesus Cristo, o início da nossa jornada, está quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, começamos uma caminhada da nossa salvação, começamos como crianças espirituais. E crianças precisam de leite. Crianças precisam do leite materno quando elas nascem. Primeiro vem o colostro, não é? Que é um líquido antes do leite em si, e depois eles por muito tempo, praticamente 6 meses, 1 ano de vida, só tomam o leite. E na Bíblia também é assim, espiritualmente, também Deus faz essa comparação. Olha só em 1 Pedro 2:2, o que diz? 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Veja, acabei de receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Sou uma criança espiritual, então eu preciso de leite para crescer, para me desenvolver. Olha em Hebreus 5:12, o que a Bíblia diz sobre pessoas que não crescem espiritualmente. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Muitas pessoas se convertem, mas não crescem, não amadurecem. E quando já era para eles serem mestres, quando já era para eles estarem ensinando aos outros, eles ainda precisam aprender os primeiros rudimentos das palavras de Deus, precisam de leite e não de alimento sólido. Porque quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a amadurecer, a gente não quer mais leitinho. A gente daí quer um alimento com mais substância. A gente quer uma carne, a gente quer uma feijoada, nós queremos um prato de macarrão. Espiritualmente dizendo, nós não queremos mais aprender as coisas básicas do Espírito Santo, mas queremos mergulhar em águas profundas. Então, nós começamos com leite, mas precisamos crescer, progredir e ir para o alimento sólido. E como que eu sei, pastor, se eu sou realmente discípulo de Jesus? O que é ser discípulo de Jesus? É apenas ir numa reunião com outras pessoas? Num culto?
numa missa ou em qualquer lugar que você frequente? Será que ser discípulo é apenas ler a Bíblia, conhecer muito da Bíblia? O que é ser discípulo de Jesus? 3 perguntas respondem isso. Primeira pergunta: você tem negado a si mesmo e as suas vontades? Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Querido, nós não podemos seguir a Cristo com o que nós achamos correto, com o que nós entendemos certo, com o que nós reputamos como verdade. Ser discípulo de Jesus, seguir a Cristo, nós não podemos seguir com a nossa bagagem. Diz a Bíblia que temos que nos negar, renunciar aos nossos desejos, tomar cada dia a nossa cruz e seguir. Lembre-se que a cruz que ele está carregando é muito mais pesada. A cruz que ele carregou é muito mais penosa. Então a nossa é pequena. Nós temos, para ser discípulos, fazer o que o Mestre faz. E o Mestre, ele abriu mão da sua vontade. Ele não queria ir para a cruz, que ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Por 3 vezes ele pediu ao Pai: afasta de mim, eu não quero, mas seja feita a tua vontade. E ele carregou a cruz. Então temos que renunciar ao nosso eu, temos que diminuir o nosso ego e que ele cresça em nós. Isso é ser discípulo. Pergunta 2: você tem dado fruto? João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha que tremendo aqui. Ser discípulo não é pregar. Ser discípulo não é orar. Ser discípulo não é falar bem. Ser discípulo não é curar muitos enfermos ou expulsar demônios. Ser discípulo não é conhecer a Bíblia de fio a pavio. Tudo isso é muito importante. Tudo isso são ferramentas, são coisas importantes na obra. Mas discípulo que glorifica o Pai é quando nós damos fruto. E que fruto, pastor? O fruto de Gálatas 5:22. O fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão. São exemplos do fruto do Espírito Santo. Então, ser discípulo é ter um caráter de Cristo. Nós podemos falhar, nós podemos pecar, temos que nos arrepender e temos que ser como Cristo foi, dando fruto, frutificando a vontade do Espírito. E terceiro, você ama o próximo? João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que tremendo, querido. Quando as pessoas nos conhecem como discípulos de Cristo, quando esbanjamos amor. Você pode esbanjar, mas esbanje amor. Amar o próximo, quando nós oramos por ele, quando nós perdoamos, quando nós não julgamos, quando nós abraçamos, quando nós nos compadecemos. Será que nós temos realmente amado o nosso próximo? Será que nós temos estendido a mão para aquele que precisa? Quando perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo para que eu ame? Ele respondeu sobre a parábola do bom samaritano. Os samaritanos que tinham uma grande rixa com os judeus. E aquele samaritano ajudou uma pessoa que ele não conhecia. E ele ensina para os judeus: ele você deve amar. Muitas pessoas que nós temos problemas, dificuldades, que tivemos alguma desavença, alguma coisa, algum desafeto, é esses que nós devemos amar. Amai uns aos outros como eu vos amei. Este é o maior exemplo que o Mestre nos deu. Quem ama se entrega. Quem ama faz o melhor. Em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor é dar. E Deus
deu o seu maior presente para a terra, o seu próprio Filho. Vamos ser discípulos de Cristo, dando fruto, amando uns aos outros, negando a nós mesmos, carregando nossa cruz e seguindo. Saiba que o nosso Mestre, Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o caminho que devemos seguir. E todos os caminhos do Senhor são perfeitos. Os caminhos dele são mais altos que o nosso. Receba essa palavra. Busque em Deus ser discípulo de Jesus e que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até mais.